Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, que hoje vai discutir a realidade e o futuro dos museus, já que este mês foi comemorado o Dia Internacional dos Museus. Para isso, convidamos o vereador Raymond, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, Alexandre Kellner, diretor do Museu Nacional, Vera Mangas, chefe da representação do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, aqui no Rio, e Heloísa Queiroz, gerente de museus da Secretaria Municipal de Cultura. Bem, desde a tragédia do Museu Nacional, em setembro do ano passado, várias denúncias foram feitas sobre falta de estrutura, falta de financiamento, má gestão. Gostaria de começar com a senhora. Realmente isso é o que acontece? O que mudou de lá para cá? Bom, no âmbito dos museus vinculados ao IBRAM, né, a autarquia do Ministério da Cidadania, nós já vimos trabalhando, né, nessa questão de segurança preventivamente há bastante tempo. Para você chegar ao alvará dos bombeiros, você tem um longo caminho, né? Vem o laudo de exigências, você tem que fazer intervenção. E é importante que a população saiba que, assim, os cuidados com os museus nós temos. Temos extintores, temos vários equipamentos que são importantes no combate a qualquer tragédia, no caso do incêndio. Mas a legislação do Corpo de Bombeiros, ela te exige determinados procedimentos que, para prédios tombados, né, prédios históricos, requer um processo mais cuidadoso, né? Então, os museus do IBRAM, por exemplo, todos eles já estão executando projetos, né, de prevenção para obter o laudo de exigências do Corpo de Bombeiros e também enfim, chegar até o alvará. Mas o que eu acho que é importante é que a tragédia do Museu Nacional, né, que para todos nós foi uma tragédia, estávamos comemorando os 200 anos de museus no Brasil, além dos 200 anos do Museu Nacional, é que ela, enfim, de uma certa maneira, ela acelerou aí os cuidados e a atenção que a gente precisa ter, né? Porque, você veja bem, a Notre Dame pegou fogo numa obra de restauração, né? Então, a gente precisa aprender, né, com com a nossa gestão, avaliar, mas eu acho que hoje em dia a gente tem feito um enorme debate junto aos museus, a gente tem uma política na área de gestão de riscos e eu acho que é um amadurecimento e, enfim, buscar aí um entendimento, né, e melhorar também a legislação estadual aqui no Rio de Janeiro, que a legislação dos bombeiros é estadual, melhorar também o olhar, né, das exigências para esses prédios que são tombados, esses prédios históricos. De lá para cá, o que a Prefeitura notou que pode ter evoluído com relação aos museus aqui no Rio? Eu pego o que a Vera falou, esse cuidado redobrado e principalmente nós que trabalhamos na área de museus, não deixar que essa tragédia caia no esquecimento. Porque, na verdade, eu acho que essa tragédia do Museu Nacional, ela despertou em toda a população um sentimento de pertencimento. Porque o Museu Nacional ele era uma referência para toda uma população, principalmente no Rio de Janeiro. Todos têm a lembrança de um dia terem entrado naquele museu, foi o primeiro museu que muitos entraram pela primeira vez. E o que acontece é que a maior parte dos museus do estado do Rio de Janeiro, eles estão localizados em prédios históricos. Isso dificulta muito. E nos últimos anos não houve um investimento realmente nessa prevenção, não só da parte predial, como também do treinamento das equipes para evitar maiores tragédias. O investimento na capacitação das nossas equipes ainda não é o desejado. E como é que se faz para mudar isso, Alexandre Kellner? É muito, inclusive, interessante que a população se dê conta que existem museus e museus, existe estrutura nas quais os museus são alocados. Então, especificamente a estrutura do IBRAM, o diretor de um museu do IBRAM, ele tem uma liberdade maior de gestão. Ele tem, inclusive, possibilidade de conversar com o seu próprio ministro. No caso específico do Museu Nacional, nós estamos dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que tem enormes vantagens, mas tem vamos dizer, essa característica que a gente precisa passar pela universidade para chegar ao nosso ministério. Então, por exemplo, eu não posso contratar brigadistas, eu não tenho essa liberdade em termos orçamentários. E o que a gente tem que ser colocado de forma clara, que essa situação do Museu Nacional, infelizmente, podia ter acontecido com a maior parte dos museus brasileiros. E mais ainda, e meus colegas certamente
estarão de acordo com isso, o Museu Nacional não era o pior. O Museu Nacional não era o que estava em pior situação. Tá? Nós tínhamos já algumas coisas que a gente vinha fazendo, mas desde o início, particularmente dessa nova gestão que iniciou no museu no ano passado, nós estamos apontando isso. Nós fomos para a imprensa dizendo, olha só, não dá para continuar do jeito que está. Isso foi colocado assim. Eu acho que o ponto mais interessante de tudo isso que está acontecendo, se é que tem algum ponto interessante, é o da gente refletir o que a gente quer. Refletir se a sociedade brasileira quer cuidar dos museus. E se quiser cuidar dos museus, tem coisa a ser feita de forma profissional, de uma forma dedicada. Não adianta, não tem outro caminho. Eu acho que dentro desse contexto assim, eu acho que essa seria a melhor lição que a gente poderia aprender dessa enorme tragédia que foi a perda parcial do Museu Nacional. Mas o que o senhor classificaria como pior problema? Falta de financiamento? Falta de financiamento. Falta de financiamento. Começa por aí. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós temos extintor de incêndio, o diretor pode comprar, o diretor compra. Sistema de segurança, já não dá para fazer. Porque para você fazer um sistema de segurança, sobretudo numa situação do Museu Nacional, você precisa fazer um projeto. Esse projeto tem que passar pelo IPHAN, porque o Museu Nacional é um prédio tombado. Eu não posso chegar aqui agora e dizer, eu vou botar aqui uma parede X, um sprinkler acolá, um hidrante aqui. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer um projeto. E este projeto passa por uma avaliação e tem que ser assim. Isso não está errado não, tá? Inclusive a gente sempre gosta de deixar claro que a nossa relação com o IPHAN é a melhor possível. O IPHAN é parceiro nosso na reconstrução do Museu Nacional, como é o IBRAM, né? Onde nós inclusive recentemente assinamos um protocolo de intenções, onde a gente pretende estreitar esses laços das outras instituições museais. Mas o ponto básico é o seguinte, o que a gente precisa é investimento, sim. E a gente espera agora que com esse acordo que nós temos com o BNDES, que o BNDES honre a sua palavra e continue, então, auxiliando o Museu Nacional nessa sua enorme, difícil etapa de reconstrução. Na prática, o que significa honrar a palavra? Quanto falta? Não deixar de liberar o dinheiro. E quanto Desculpa falar desse jeito. Né? E quanto é? A gente tem 21,7 milhões apalavrados, dos quais 3,3 já vieram, e a gente está fazendo essa parte. Porque isso aqui é a pior tragédia, se vocês pensarem assim. Finalmente o dinheiro estava vindo. O contrato foi assinado. Demorou para assinar, demorou muito tempo para assinar, mas estava vindo. O contrato entre o Museu Nacional e o BNDES, que foi feito pela Associação Amigos do Museu Nacional, né, com a interveniência da UFRJ, e foi assinado em 5 de junho, ou seja, um dia antes do Museu Nacional fazer 200 anos. Nós fizemos todo esse esforço para que isso acontecesse, né, e alguns meses depois veio essa tragédia. Vereador Raimon, a gestão, como a gente está vendo pelo que disse aqui o diretor Kellner do Museu Nacional, é uma coisa complicada porque passa pela aprovação, a liberação de verbas, é sempre uma burocracia muito grande. De que maneira a Câmara dos Vereadores pode ajudar a melhorar essa situação? Nós estamos aqui numa casa da Câmara Municipal, que é a Rio TV Câmara, né? Eu acho que, primeiro, parabenizar essa televisão que coloca luz sobre esse tema e que traz especialistas competentíssimos, qualificadíssimos. E aqui eu quero, inclusive, iniciar dizendo de uma reparação que nós vamos fazer com os servidores da UFRJ, notadamente os que trabalham no Museu Nacional, né? Na pessoa do Alexandre, eu quero aqui saudar todos os trabalhadores do Museu Nacional. São pessoas dedicadíssimas, né? As suas vidas foram queimadas ali, a sua história de vida foram queimadas ali e banalizadas por pessoas das quais nós não esperávamos banalizações como vieram, né? Eu acho assim, a Câmara Municipal, ela é um espaço de debate, um espaço de produção legislativa. Eu falava há pouco aqui, antes de abrirem as câmeras, falava que nós temos hoje, né, abertas nas câmaras legislativas, seja no município, no estado e na União, a discussão sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É tempo também de essas instituições que são caras para nós também dialogarem com o parlamento para que possamos trabalhar a possibilidade, por exemplo, de emendas orçamentárias, né? Nós sabemos que nacionalmente as emendas hoje são obrigatórias, são emendas que o governo federal, que o presidente tem a obrigação de cumprir. Mas no município não é assim ainda, mas trabalha-se para ser. Então, acho que é um pouco isso, a Câmara pode fazer isso. Mas eu acho que tem uma questão de fundo, que é muito além da questão, no meu entendimento, da questão da liberação ou não do recurso do BNDES. Acho que tem uma questão de fundo, que é como é que nós estamos vendo a nossa cultura, como é que nós estamos vendo a nossa história, que foi incendiada, por exemplo, no Museu Nacional, e que corre risco de ser abandonada em outros espaços.
nós temos um momento político que estamos vivendo, que é um momento político, no meu entendimento, de obscurantismo, né? Onde as pessoas querem voltar a um período anterior à Revolução Francesa. Eu vou interromper um instante, porque a gente tem que ir para o nosso intervalo e volta já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute a realidade e o futuro dos museus. No bloco anterior, eu tive que interromper o vereador Raymond, para quem eu passo novamente a palavra. Pois é, Renato, eu estava dizendo que nós temos assim, uma discussão para ser feita com a sociedade, que é uma discussão de fundo. Nós não podemos perder de vista a nossa história. Nós não podemos perder de vista a potencialidade que é nós percebemos a história que nossos antepassados criaram. Portanto, a história da humanidade, o Museu Nacional não é um museu do Rio de Janeiro. O Museu Nacional tem a história do mundo, a história da humanidade, né? Tinha lá a nossa querida Luzia, né? Que é inclusive da minha região. Eu nasci em Conceição do Mato Dentro, ao lado de Lagoa Santa, onde Luzia, né, foi descoberta e tal. Então, a gente sabe dessa potencialidade. E é preciso nós compreendermos que o governo colocado, que é um governo legitimamente eleito, a quem nós devemos respeitar, ele não tem uma folha de papel em branco para dizer assim, eu vou cortar da educação, vou cortar da cultura, vou cortar dos museus. Ele tem a obrigatoriedade, a obrigação de fazer os investimentos nessas pastas, nessas políticas. E aí eu queria dar um exemplo muito simples. No dia 15 de maio, estudantes e a população em geral foram para as ruas do Brasil. Mais de 3 milhões de pessoas estiveram, somando as capitais, as grandes cidades, manifestando-se contra o corte de gastos que o governo tem chamado de contingenciamento, tentando, de certa forma, enganar as pessoas. Quando corta o recurso da UFRJ, corta recurso do Museu Nacional. Quando corta recurso das universidades, corta recurso da pesquisa. Que é um exemplo hoje, não está na área do museu, mas hoje tem notícia de que cientistas da UFRJ descobriram, né, um novo vírus que pode ser transmitido pelo Aedes aegypti, que é um vírus que causa uma doença semelhante à chikungunya. Quer dizer, o nosso parque tecnológico e científico, portanto, agora voltando para os museus, a capacidade que o povo brasileiro tem, que os cientistas brasileiros têm, que os estudiosos brasileiros têm para tocar os museus e para fazer a história do Brasil repercutir no mundo afora, é muito grande. Mas para isso precisa de investimento, precisa de fomento, precisa de incentivo. Então essa é uma luta que nós da Câmara Municipal, a pergunta sua inicial era essa, o que nós podemos fazer? A Câmara Municipal tem a obrigação. Nós estamos na segunda maior cidade do país. A Câmara Municipal mais importante do país, mais importante do que a de São Paulo. A nossa Câmara, ela repercute o que ela pensa no Brasil inteiro. Nós temos a obrigação de nos debruçar sobre temas nacionais, de modo particular quando esses temas estão linkados de maneira tão efetiva e afetiva na cidade do Rio de Janeiro, como é o caso, por exemplo, dos museus e notadamente do Museu Nacional. E eu vou aproveitar então agora para pegar o comentário, o seu comentário, para dizer 2 pontos. Primeiro, é absolutamente fundamental que haja entendimento que cultura traz povos, traz nações, junta pessoas. É muito interessante a gente ver quando a gente faz as viagens para fora e também vamos dizer, a repercussão da tragédia do Museu Nacional, como as pessoas de outros países ficaram afetados pelo que aconteceu no Museu Nacional. Eu acho que isso também é um fator que precisa ser colocado, sobretudo em todas as esferas governamentais. E o outro fator é como foi colocado, existe o Museu Nacional. O Museu Nacional, ele transcende, inclusive, as fronteiras brasileiras, sobretudo, em especial as fronteiras do nosso Estado, e é um privilégio, é uma vantagem você ter uma cidade, um Estado, ter uma estrutura como o Museu Nacional. Se você fizer isso bem trabalhado, ainda mais naquele parque maravilhoso, que é aquele parque da Quinta da Boa Vista, onde um cidadão comum tem a possibilidade de ter um fim de semana com lazer a um custo bastante baixo. Então, eu acho que isso deve ser colocado também para os nossos governantes. É um privilégio para a cidade, para o Estado do Rio de Janeiro, ter um sistema, vamos dizer, ter um equipamento cultural, um equipamento museal como o Museu Nacional. Aproveitando a sua fala, eu gostaria de enfatizar a questão econômica também. A importância dos museus nessa questão, porque os museus, eles geram emprego e eles atraem um número expressivo de turistas, porque as pessoas, quando fazem o planejamento das suas viagens, elas geralmente fazem mapeamento daqueles museus que elas querem visitar.
Então, isso também gera um aquecimento econômico nas cidades. E no Rio de Janeiro, não só na capital, como no estado, que todos estão cientes dos grandes problemas econômicos que nós atravessamos com forte desemprego, isso é de vital importância. Eu acho que esse olhar também precisa ser mais apurado. Apesar da crise, o número de visitantes nos museus do Rio, administrados pela Prefeitura, aumentou? Sim, muito, porque há um trabalho muito grande de formação de público nos nossos museus. E os nossos museus, eles atraem muitos turistas, muitas pessoas, não só da cidade do Rio, mas também de outros estados, de cidades do interior do Rio e também turistas internacionais. Agora mesmo nós tivemos o auge do nosso verão com os cruzeiros, né, que paravam ali na Praça Mauá, e as filas eram enormes. E esses turistas, eles visitam não só os museus ali da Praça Mauá, como outros museus também da nossa cidade. E a visitação só não é maior porque não há uma divulgação maior desses espaços. E esse aqui é o ponto interessante. Se vocês forem em qualquer país europeu, olha a fila que é para entrar no Louvre, olha a fila que é para entrar nos museus dos outros países. O senhor tocou no Louvre, deixa eu só lhe interromper, porque tem um dado de 2017 que tinha mais brasileiros visitando o Louvre do que o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Pois é, e aí dentro desse contexto, o que a gente precisa fazer? Divulgar melhor os nossos museus, claro. Mas não basta simplesmente um diretor, um professor chegar e falar sobre isso. Isso tem que ser uma política de Estado. Então, a cidade do Rio de Janeiro tem que investir nessa divulgação, ajudar os museus para fazer a divulgação, o Estado do Rio de Janeiro e também o país, o governo federal, é uma atribuição que deve fazer isso. E quando você coloca assim muito bem, não só a questão dos empregos gerados, mas o comércio local que vai se enriquecendo. São Cristóvão, por exemplo, com o Museu Nacional, as pessoas lá ganham uma atividade comercial melhor, inclusive está afetado agora. Sem o Museu Nacional, diminui a visitação. Com certeza. Claro, né? A senhora tinha pedido a palavra, por favor. Eu gostaria, enfim, de chamar atenção para uma questão, né, já que a gente fala de política pública para museu, né, chamar atenção para, se você olhar, né, vamos pensar aqui 20 anos para trás, né, o avanço que a área de museus teve enquanto política pública, enquanto ação na área de cultura. Há 20 anos atrás, nós tínhamos, vamos falar da área acadêmica, duas universidades que ofereciam curso de museologia. Hoje nós temos mais de 15. Temos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Temos mais de 3.700 museus espalhados pelo Brasil, né, no Cadastro Nacional de Museus. Nós temos uma política pública consolidada com uma legislação específica para a área de museus. Então, eu acho que os museus tiveram um avanço enorme, não só na sua forma legal, né, de legislação, de regulamento, né, tem uma lei própria para isso, mas também na sua concepção. Hoje nós temos museus de várias tipologias, temos museus de território, museu em comunidade, museu em favela, temos uma série de inspirações, né? E um conceito de museu amplo. Claro. Então, assim, eu acho que... Uma nova concepção, Uma né? nova concepção de Verdade. museu. Então, eu acho que é importante também nós termos essa avaliação, né, positiva do que representou essa luta. A Política Nacional de Museus, ela não foi construída por um órgão público, pelo IBRAM, pelo Ministério da Cultura, ou pelo Ministério, enfim. Ela foi construída com a participação democrática. Nós construímos a Política Pública de Museus com, enfim, consultas públicas, fóruns de cultura, enfim. Então, eu acho que o campo de museus, ele teve um avanço enorme. Ela de verdade, Kelner, uma política de Estado, porque ela se formou não em gabinete, não numa burocracia, ela se formou por meio de participação, né? Até com fóruns, tanto nos municípios quanto no Estado, né, vereador? Uhum, certeza. Então, eu acho que a gente também precisa olhar essa questão dos museus, né? Já que a gente trabalha na área de memória, também não perder de vista o avanço que nós tivemos no campo dos museus, pelo menos aí nos últimos 20 anos. Tem uma coisa que faltou. Se falou, se discutiu, mas faltou o poder público entrar com recurso.
Isso faltou. O Museu Nacional sofreu muito com isso, continua sofrendo com isso. Então, esse é um outro ponto. Não adianta, às vezes você diz, não, é importante, sim, mas você tem que comparecer com uma questão financeira, entende? E o Museu Nacional foi extremamente prejudicado ao longo dos anos. E digo mais, a gente estava até numa situação um pouco melhor antes do incêndio, que a gente tinha tido alguns contratos que a gente conseguiu fazer. Você vê os milhões, os bilhões que foram investidos em até novas estruturas museais, sem cuidar das antigas. Entende? Então, isso é uma questão de estratégia, isso tem que ser pensado também e tem que ser discutido. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais teria evitado a tragédia do Museu Nacional. Vou lhe interromper, porque a gente tem que ir para um rápido intervalo e volta já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute a realidade e o futuro dos museus. Nós falávamos sobre políticas públicas e queria perguntar para a Vera Chagas, como é que se faz política pública para museu e cultura no momento de contingenciamento, no momento de crise e corte de verbas? Olha, isso de fato é muito difícil, né? A gente tem aí de fato um problema econômico, né? A gente está vivendo uma crise econômica no país, né? Eu acho que isso é uma característica também da área, a gente precisa também se reinventar, né? Buscar alternativas. O IBRAM, vou falar aqui no campo dos museus vinculados ao IBRAM, nós temos feito um esforço enorme para as emendas parlamentares, para a participação de editais. Agora mesmo, os nossos museus, alguns dos nossos museus foram contemplados, né, com recursos vindos não só, quer dizer, estão ainda em fase de seleção. Já foram selecionados, mas ainda tem uma nova etapa, né? Que é o edital do BNDES, ligado à questão de patrimônio, de segurança em patrimônio, e também dos recursos dos fundos de direitos difusos, né, que tem aí uns 400 milhões de investimento, colocou à disposição aí para que os museus, enfim, se inscrevessem e participassem dessa seleção. Então, eu acho que a gente precisa, nós não temos no Brasil enfim, uma concepção assim de que a empresa privada, né, participe, né, enfim, invista nas nossas instituições. São poucas as empresas que investem diretamente nos museus. Então, eu acho que é um esforço conjunto, né? Um esforço de buscar novos recursos, de também buscar novas formas de gestão. Eu acho que é um esforço bastante grande no momento de crise que a gente está vivendo, né? O vereador Raimon pediu a palavra. Eu estava querendo colocar uma questão que, assim, desde que... Eu sou vereador há 10 anos, né? Estou no meu 3º mandato de vereador aqui na Câmara Municipal, e uma das questões que nós temos feito dentro do mandato é tentar entender um pouquinho a peça orçamentária, que considero a função mais importante do vereador, que tem 2 funções, de fazer leis e fiscalizar o Poder Executivo, mas a peça orçamentária é das mais importantes, no meu entendimento, a mais importante que há. E aí tem uma história de um choro dos governantes, que é uma lamentação profunda de que não há recursos, que estamos em crise, que é isso, que é aquilo. E eu queria fazer umas pontuações que considero importantes. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, o investimento na área da cultura, aquilo que é colocado para a cultura, nós partimos de 0,7% para 0,5% e agora menos que isso. Então nós temos 0,4% de investimento na cultura. Isso é vergonhoso para uma cidade turística, uma cidade que respira cultura, como é o Rio de Janeiro, ex-capital da República, a cidade mais procurada do país. Então, vergonhosamente é isso. Então, não tem recurso para isso, mas tem recurso para tantas outras coisas. Por exemplo, nós tivemos aumento de IPTU, nós temos devedores, né, sonegadores do IPTU no município do Rio de Janeiro, que somam quantias absurdas e, portanto, a gente deixa de fazer isso porque a gente deixou de fazer aquilo. Depois, a nível federal, vamos combinar, não é? A gente está falando de contingenciamento, de corte na educação, etc. E na cultura, precisamente, porque extingue-se o ministério, etc. Aquela coisa toda que a gente está vendo aí, que é um processo, no meu entendimento, de obscurantismo. É um processo de retorno à era pré-Revolução Francesa, uma coisa louca, né? E aí, você tem, por exemplo, dos 2,6 trilhões de reais que a União tem para o seu orçamento, 1 trilhão de reais é para pagamento de juros da dívida.
dos 2,6 trilhões do orçamento anual, 1 trilhão é para pagamento de juros da dívida. Então tem caminhos. O caminho é a gente fazer o que Maria Lúcia Fatorelli tem tanto falado sobre a questão da auditoria cidadã da dívida. Nós temos sonegadores, está falando agora da reforma da Previdência, só para linkar uma coisa com a outra, porque as coisas estão todas muito ligadas. Né? E aí nós temos aí sonegadores da Previdência, os 5 maiores sonegadores devem 11 bilhões de reais à Previdência Social. Nós temos, por exemplo, previsão na Constituição de 88, que é a taxação das grandes fortunas. Então, eu acho que é questão de coragem de atuação política que nós não temos tido há tempos, né? Desde a Constituição de 88. Não estou colocando culpa exclusivamente no atual governo, mas assim, nesse momento que a gente diz assim, temos uma crise enorme, essa crise a gente pode tirar o S dela, nós podemos fazer criação com ela. Se a gente souber entender que, de fato, a museologia é importante, que a discussão museal é importante, que a discussão da cultura é importante. Então, eu valorizo aquilo que, de fato, eu dou valor. Eu estou sendo redundante na minha fala. Eu valorizo aquilo que eu valorizo. Eu acredito naquilo que eu acredito. E o governo, no meu entendimento, esse atual governo, não acredita na cultura, não acredita na preservação da sua memória, da sua história, e, portanto, a gente tem uma luta muito grande a ser feita, mas estamos fazendo. Isso aqui é prova dela. Heloísa Queiroz, a crise chegou aos museus da Prefeitura? Com certeza. Nós tivemos um impacto muito grande, né, com a questão orçamentária, não só a do ano de 2018, como a do ano de 2019. E hoje nós estamos lutando para que os nossos principais programas, que são de pesquisa, educação e formação de público, continuem lutando para manter os nossos museus abertos até o dia 31 de dezembro. Nós estamos chegando ao final do debate. Normalmente a gente dá um minutinho para que cada um possa se despedir e fazer um fechamento, um pensamento final. Começo com o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner. Obrigado. Então, novamente, eu acho muito salutar esse tipo de debate, né? Nós temos assim, a oportunidade de ouvir opiniões diferentes e eu particularmente gostaria de chamar a atenção de que, no caso específico do Museu Nacional, a sociedade pode ficar um pouco tranquila no sentido que os projetos estão andando, por incrível que pareça. Graças a uma emenda parlamentar impositiva dos deputados federais do Rio de Janeiro, estão sendo previstas a alocação de 55 milhões para reestruturação do nosso palácio. Nós também temos já um projeto em andamento que visa estabelecer como vai ser restaurado a fachada do museu e o telhado, e esse projeto vai entrar em execução física este ano, não vai terminar, mas vai começar este ano. Se não começar, alguém vai ter errado, por favor, nos cobrem sobre isso. E também temos um valor substancial que foi dado do MEC, do governo Temer, para a Unesco, para elaborar 2 projetos, que é o projeto da reforma do Palácio, a parte interior do Palácio, e também do novo conceito da exposição, na qual nós temos vários parceiros que queremos, vamos dizer, ter juntos, né? Desde da população brasileira, representada por diferentes, vamos dizer assim, diferentes bairros, em particular o bairro de São Cristóvão, até por parceiros como o IFAM, como o IBRAM. Eu espero, de alguma forma, também que a Prefeitura venha para a gente, né, que a gente consiga a promessa do prefeito que disse que ia reconstruir tudo, etc, etc, esse tipo de coisa assim, né, e também do governo. Então, a gente espera realmente começar esse trabalho. Por outro lado, temos um problema grave, que é o dia a dia. E aí nós estamos sofrendo muito, e por isso que, mais uma vez, a gente pede, né, um encaminhamento de uma possibilidade de conversar diretamente com o MEC, né? Eu tenho uma convicção que se o MEC vê o nosso projeto, ele vai nos ajudar. E muita coisa não é verba, muita coisa é apenas vontade política. Heloísa Queiroz, gerente de museus da Secretaria Municipal de Cultura. Eu queria ressaltar, já agradecendo o convite para participar desse debate, que os museus da Secretaria Municipal de Cultura e outros museus da Prefeitura, sob responsabilidade de outras pastas, necessitam de um olhar muito atento, porque esses museus, a grande maioria, eles não possuem dotação orçamentária. E nós somos uma cidade que foi capital da colônia, da República, durante tanto tempo, do Império. Então, nós temos sobre a nossa responsabilidade coleções valiosíssimas, coleções importantes de valor histórico e artístico. E os nossos museus, eles realizam um brilhante trabalho juntamente à Secretaria Municipal de Educação.
e nós precisamos continuar com esse trabalho, que está ameaçado justamente por questões orçamentárias. Vera Mangas, representante do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu queria primeiro agradecer e parabenizar a TV Câmara. É muito importante a gente estar aqui, né? Enfim, tratando de um tema tão caro para os museus, né? Queria convidar a população do Rio de Janeiro que visitem os museus, venham conhecer os museus, conhecer, saber o que é possível, né, a gente ver dentro de um museu, uma reflexão, se olhar, se reconhecer, porque é a cultura brasileira. Então, é de extrema importância que a população frequente os museus. Vá lá, vá conhecer. Começa em algum museu que você tenha mais preferência e visitem os museus. Eu acho que a tragédia do Museu Nacional nos ensinou algumas coisas, tem nos empurrado para outras, né, questões importantes. Eu acho que é uma reflexão que a área precisa fazer, os governos precisam fazer também. Então, eu acho que, assim, o que eu gostaria de falar é que precisamos do apoio da população. E aproveitar, falar que haverá, aqui no Rio de Janeiro, entre o dia 26 e 28 de junho, um seminário internacional que vai tratar exatamente da questão de risco ao patrimônio, focado na questão do incêndio. Então, vem especialistas de vários países, especialistas do Brasil, e nós vamos, então, discutir, né, a partir da tragédia do Museu Nacional, enfim, questões que são importantes e que a gente precisa olhar com mais cuidado, repensar, refletir, enfim. Então, eu deixo aqui o convite à população do Rio que vá lá conhecer os museus da cidade, do país, enfim. Vereador Raimon, presidente da Comissão de Cultura da Câmara do Rio de Janeiro. Quero agradecer muito, viu, Renato? Agradecer a Rio TV Câmara, que nos acolhe para mais essa conversa, né? Agradecer ao Alexandre, a Heloísa e a Vera, né, meus companheiros aqui de conversa, sobre esse tema de tamanha importância. E vou fazer minha consideração final abordando aqui uma fala da Vera que eu gosto muito, quando ela fala das novas concepções museais. Quando a gente fala, por exemplo, da questão do povo negro no Rio de Janeiro, nós sabemos que na região do cais do Valongo, chegaram ali 2 milhões de negros nos navios. E aquela região, toda aquela região, onde hoje abriga o MUCAB, onde abriga o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio, aquela região é uma região, no meu entendimento, uma região toda de uma perspectiva de museu, né? Eu tenho comigo uma discussão que não se pode receber nenhum turista no Rio de Janeiro sem oferecer a ele a possibilidade de ir a essa região chamada Pequena África, para conhecer essa história, que é a história matriz da nossa carioquice, do nosso jeito de ser, da nossa vida, né? Esse povo negro que tanto sofreu, mas que tanto contribuiu e que resiste até hoje com o racismo, resiste até hoje com o subemprego, resiste até hoje nas prisões superlotadas, na discriminação, mas que ao mesmo tempo é um povo valente, um povo que tem sabido fazer essa discussão. Então, acho que essa concepção de museu, né? Museu a céu aberto, museu que você anda por ele, eu queria trazer essa reflexão e também convidar o povo todo do Rio de Janeiro para todos esses convites, né? Valorizarmos a nossa história, valorizarmos a nossa memória e fazer uma última consideração, que nós estamos trabalhando pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Comissão de Cultura da Câmara num projeto de lei que é o Sistema Municipal de Cultura. Esse Sistema Municipal de Cultura, ele prevê na construção do Conselho Municipal de Políticas Culturais o assento da cadeira de memória social. Porque o Conselho Municipal de Cultura hoje no Rio de Janeiro não tem assento para as pessoas de museu. Então nós temos a previsão no novo projeto de uma cadeira para a memória social. No mais, agradecer, um abraço, um beijo, paz e bem. Eu agradeço também a todos vocês que participaram aqui conosco desse debate e a você em casa que acompanhou até agora o Rio TV Debate, que discutiu a realidade e o futuro dos museus. Até a próxima.